prazer receber, nesse momento, o nosso coordenador de curso, professor Eduardo, o palestrante Marcelo Vivaco, os demais professores e alunos. Em nome do mantenedor, também Marcelo Riso, a gente gostaria de dar boas-vindas ao sexto Fórum do Empreendedorismo e da Inovação. Para isso, para darmos sequência, irei passar a palavra ao nosso coordenador de curso, professor Eduardo Maluf. Olá, pessoal. Boa noite, professor Marcelo. Boa noite, professor Josimar. Boa noite a todos os estudantes, convidados e docentes aqui da Faculdades Integradas Potencial. Abrimos mais um fórum. O fórum sempre traz expectativas positivas e hoje extremamente positiva com a presença do professor Dr. Marcelo Vivacqua, que vai nos brindar aí com as suas experiências, né? Então, grandes expectativas, né, de termos aí um compartilhamento de conhecimento e de informações. Professor Josimar apresenta o professor Marcelo? Eu gostaria que você apresentasse, Eduardo. Fique à Opa, vontade. então, o professor Marcelo é médico veterinário, doutor em biotecnologia, inventor e cientista, premiado em 13 feiras internacionais com soluções para promover o bem-estar animal. Professor de nível superior, fundador e presidente da ABPIR, Associação Brasil Internacional de Inventores, Cientistas e Empreendedores Inovadores, diretor na América Latina da International Federation of Inventors Association da Suíça e também representante da BRICS Academy da China. Professor, seja muito bem-vindo aqui. É uma honra recebê-lo aqui em nosso espaço. Muito obrigado aí pela presença. Muito obrigado, professor Eduardo. Prazer estar aqui hoje. Eu queria inicialmente agradecer ao professor Josimar pelo convite, pelo honroso convite. Josimar é um amigo de longa data, mais de 20 anos, nos conhecemos, já trabalhamos juntos, e é muito interessante saber como esse mundo dá voltas e faz com que a gente possa reencontrar pessoas aí que a gente considera bastante. Eu posso iniciar? À vontade, professor. Então, queria cumprimentar os estudantes que estão nos assistindo, os professores, e dizer que o meu objetivo aqui hoje é transmitir para vocês um pouco da minha experiência como inventor, como cientista, como empreendedor, que já viajou por mais de 80 países, que vê as tendências, observa muito o ser humano. Agora, recentemente, eu retornei da Europa, vamos levar umas startups para serem apresentadas aí as suas soluções numa feira internacional na Croácia. Então, todas as viagens que eu faço, como eu trabalho também com neurociência, eu gosto muito de observar o comportamento das pessoas. E com essa epifania, vamos dizer assim, da inteligência artificial, eu fico observando alguns comportamentos que eu acho que não são muito saudáveis por parte de algumas pessoas, e aí eu fico fazendo um paralelo em outros países, se é uma tendência só brasileira ou se isso é uma generalização. E eu infelizmente, constatei que o que vem acontecendo é uma generalização do uso da inteligência artificial como um substituto do talento, da criatividade, do poder de solucionar problemas. Isso está sendo transferido, essa responsabilidade está sendo transferida para os modelos de linguagem, de inteligência artificial. Então, é isso que eu quero comentar um pouco aqui. Vou falar um pouco também sobre a questão do processo de desenvolvimento de soluções inovadoras. Eu, como inventor, já utilizei bastante, utilizava sem inteligência artificial, né? Hoje eu uso a inteligência artificial como meu assessor e não como meu substituto, e realmente tem muitas vantagens. Então, vamos na sequência, seguir aqui. Agora foi. Bom, eu vou pular essa parte que já foi aí muito bem apresentado. Tem aqui o QR Code, se as pessoas quiserem conhecer lá no LinkedIn algumas histórias aí, algumas ações da BP, fiquem à vontade. Eu queria começar, antes de entrar propriamente nesse tema de inteligência artificial como um substituto
habilidades cognitivas aí humanas, vocês que estão nos assistindo, estudantes que estão aí no início, na metade, no final do curso, evidentemente já estão com a cabeça no mercado de trabalho. Alguns, com alguma veia empreendedora, pensam em criar aí o seu próprio negócio, a sua startup. É um trabalho que eu venho fazendo também, sou mentor de startup, sou consultor. Então, é uma tendência cada vez maior as pessoas quererem se livrar, entre aspas, de patrões. Mas a gente sempre brinca dizendo que quando a gente é dono de um negócio, a gente não tem um patrão, a gente tem dezenas, centenas, milhares, né? Cada cliente é um patrão. E eu coletei essas informações extremamente importantes, com toda certeza o professor Eduardo, o professor Josimar já tinham conhecimento e outros professores também, alguns alunos provavelmente já tiveram. Existe anualmente na Suíça, em Davos, um fórum internacional que reúne os maiores empresários do mundo, das big techs, das empresas convencionais, as empresas dos milionários e bilionários. E eles são solicitados a responderem um questionário no qual estão listadas algumas competências, alguns skills, alguns talentos, tanto que a gente chama de soft skills, que são aqueles talentos que não podem ser facilmente mensuráveis, como criatividade, capacidade de resolução de problemas complexos, a questão da empatia, da liderança, e as hard skills, que são as competências técnicas, habilidade de interagir com a inteligência artificial, com algum tipo de equipamento, com software. E eu fiz questão de começar a nossa conversa apresentando esses top 10 skills aqui, essas habilidades que estão aí encabeçando o topo das principais solicitadas pelos grandes empresários quando buscam algum colaborador, quando pensam em contratar alguém. Então, vocês podem ver aqui que a questão do pensamento analítico e inovação vem em primeiro lugar. Isso foi agora, em 2025. As estratégias de aprendizado e de aprendizado ativo vem em segundo, a resolução de problemas complexos vem em terceiro lugar, análise e pensamento crítico em quarto lugar, criatividade, originalidade e iniciativa, ou seja, sexto, a parte de liderança e a influência social. Se vocês perceberem, essas 6 características, esses 6 skills, são exatamente aqueles que a inteligência artificial não consegue performar tão bem quanto o ser humano. A inteligência artificial não tem empatia. Quando você pede para que ela faça uma análise crítica de determinada situação, de determinado problema, ela vai te dar, evidentemente, uma análise muito bem detalhada, muito bem elaborada, mas a decisão final sempre tem que ser sua. Por quê? Porque existem as nuances, existem uns fatores que a gente chama de subliminares que a inteligência artificial não está apta a solucionar. Vou dar um exemplo. Eu tenho contatos semanais com pessoas da Europa, da América do Norte, da Ásia, principalmente China e Índia. E, como eu falei, eu trabalho muito com startups, a gente ajuda as startups, a nossa associação, a fazer a internacionalização e também ajudamos startups a virem para o Brasil, ou seja, fazerem o soft land, a aterrissagem suave do país. E eu sempre, em contato, eu sempre fico atento sobre as atividades que vêm acontecendo nesses países de diferentes continentes. E, e tudo que eu tenho mencionado aqui em relação a esses 10 principais talentos e competências são exatamente validadas por esses amigos de outros continentes. Ou seja, não é, não é não se trata de uma coletânea de dados que não reflete a realidade. Isso eu queria assim deixar bem claro para vocês. A questão da inteligência artificial, voltando a esse exemplo dos países que eu tenho contato, se você desenvolver um produto, tem startups que têm um sucesso muito grande com uma determinada solução aqui para o Brasil. Eles falam, Marcelo, você tem. Eu queria muito expandir os meus negócios para a Índia. E muitas vezes eu
analiso e falo, olha, infelizmente o seu negócio não tem perfil, a sua solução tecnológica não tem perfil para a Índia. Mas como não? Está resolvendo os problemas aqui no Brasil? Está resolvendo os problemas na Europa? Por que que na Índia não? Porque existe a questão cultural, existe a questão emocional, existe a questão religiosa. Isso a inteligência artificial não consegue captar. Da mesma forma que a liderança é uma habilidade, é uma competência que, embora muitos achem que é um dom inato, ou a pessoa nasce líder, ou ela vai ser liderada, não é verdade. Todas as pessoas podem se tornar líderes, desde que saibam trabalhar bem essas competências. A gente vai mostrar para vocês aqui como a inteligência artificial pode ajudar nesse processo. Então, eu queria deixar bem claro que hoje, vocês, estudantes que estão aí já de olho no mercado de trabalho, ou que já estudam e trabalham, e que querem, evidentemente, galgar mais os degraus mais altos aí da sua carreira, fiquem bem atentos que o que está sendo buscado são as soft skills. E a inteligência artificial, ela vai te ajudar nas hard skills e também no desenvolvimento das soft skills, mas ela não vai substituir esse tipo de habilidade e de competência. E fazendo um paralelo aqui, só para fechar essa sessão, fizeram uma projeção para 2030, né, daqui a 5 anos. Embora a inteligência artificial tenha um destaque absoluto e o Big Data, mas também a questão de network, segurança cibernética, o conhecimento em tecnologia, mas o pensamento criativo ele ainda está entre os top 5 aí, está no quarto lugar. Assim como a resiliência, flexibilidade, agilidade, isso a inteligência artificial não substitui. Então, queria deixar isso para vocês aqui colocado. Como é que a gente pode usar a IA para aperfeiçoar essas competências pessoais ou essas soft skills? Como um parceiro, né, de um treino personalizado, como se fosse um personal trainer da academia. Tem alguns amigos meus que eles pagam os personagens para malharem, né, para treinarem para eles, porque eles não têm coragem para ir na academia. No caso da inteligência artificial, o trabalho é conjunto. Então, a grande vantagem da inteligência artificial é que ela é um ambiente de testes, né? É um espaço que você, um ambiente seguro, privado, está sempre disponível. Então você pode simular várias situações, você pode usar a inteligência artificial, vamos falar logo adiante, como um advogado do diabo, ou seja, é um termo que eu acho que todos conhecem, quando você apresenta um projeto, uma ideia para ser implementada, e sempre alguém que quer contradizer, que quer apontar os defeitos, os problemas. São pessoas, às vezes, que até estão bem intencionadas, que querem que as coisas deem certo, ou também são pessoas que não têm as boas ideias, não são criativos e se sentem meio enciumadas com aquelas que estão sempre apresentando novidades. A gente sabe que quem é inovador sempre é meio marginalizado, né? Porque o ser humano, o cérebro humano, ele foi feito para garantir a nossa sobrevivência. Para vocês terem uma ideia, o cérebro humano, ele representa 2% da nossa massa corporal, mas em contrapartida, ele consome 20% de toda a energia produzida no nosso organismo, por meio da metabolização dos alimentos. Então, já é da natureza, da genética do cérebro, fazer com que o nosso corpo e o nosso cérebro desempenhem o menor esforço possível. E tudo que sai da rotina, que foge daquele padrão, o cérebro começa a criar barreiras para que você desista e abandone a ideia. Isso é típico, isso é característico. É justamente aí que entra a questão da procrastinação, vou deixar para fazer amanhã, depois acaba não fazendo, vou estudar para a prova, faltando 15 dias, mas acaba estudando no último dia. Esse é o papel do cérebro. Mas cabe a nós dizer ao cérebro, treinar o nosso cérebro da maneira como a gente quer que ele trabalhe. E a inteligência artificial, ela nos ajuda e muito. Então, você tem uma ideia para fazer o seu TCC, por exemplo, você vai interagir com o seu professor, ou você já quer abrir um negócio, uma startup, você, evidentemente que eu vou apresentar vários prompts para vocês como modelos, uma sequência de raciocínio também, mas só para adiantar um pouco, vocês podem apresentar a ideia para a inteligência artificial, pedir que ela apresente todos os fatores
que poderiam ser levantados por um advogado do diabo, né? E que permita com que você treine com ela esse tipo de argumentação para que você possa persuadir uma equipe, convencê-los de uma forma civilizada, evidentemente, sem exercer o seu poder de chefia, né? Você tem que exercer a sua liderança, não a sua chefia. Diferente de um chefe para um líder. O líder ele consegue extrair o que cada pessoa tem de melhor e consegue motivar as pessoas por meio da delegação de tarefas, a partir da demonstração que ele confia nas pessoas, que ele valoriza o trabalho. E tudo, isso tudo, a gente pode usar a inteligência artificial para fazer esse tipo de treinamento, né, de uma forma segura, sem compartilhar isso com ninguém. Alguma fraqueza que você tenha que você não queira dividir com ninguém, você pratica com a inteligência artificial, faz essas simulações de maneira com que você, quando chegar na hora de se apresentar para a sua equipe, em público, ou numa banca aí de TCC, ou de mestrado, ou de doutorado, você tenha segurança, porque você já fez um treinamento bem robusto em relação a isso. Então, a estratégia principal é transformar essas competências pessoais abstratas, que são as soft skills, em práticas acionáveis, né? Ou seja, por meio dessas conversas. Eu imagino que muitos de vocês já vêm usando isso no dia a dia, a inteligência artificial, até para aprender uma língua, aprimorar o seu inglês, ou mesmo para usar na elaboração de documentos. O grande problema, a gente vai ver mais para frente, é que existem dois tipos de usuários. E eu tenho certeza que vocês vão escolher o que é mais interessante. Então, como é que a gente pode colocar isso na prática? Eu elenquei aqui alguns prompts, alguns comandos, que essa apresentação, se vocês tiverem interesse, eu posso compartilhar depois, vocês só copiam e colam para ficar mais fácil. Então, por exemplo, como é que você vai. Que tipo de comando que você pode dar para o seu assistente de IA? Eu não sei qual que vocês usam, eu uso vários, ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Claude. Aliás, essa é uma das maneiras de você não se tornar dependente da IA. É você usar vários para que você possa ter análises sobre diversas óticas tecnológicas, vamos dizer assim, da IA, para que você, com a sua intuição, com a sua sensibilidade, com a sua empatia, você possa escolher entre aquelas que a inteligência artificial te ofereceu. Nunca, jamais Ctrl+C, Ctrl+V. Isso é o que vem acontecendo e muito. Então, imagina só, para o pensamento criativo, a gente poderia ter um prompt desse tipo. Haja como um cliente cético. Vou apresentar uma nova ideia de projeto, faça-me perguntas desafiadoras para me obrigar a justificar as minhas premissas e melhorar o meu pensamento crítico. Após as minhas respostas, dê-me feedback sobre a minha lógica e persuasão. Imagina se Josimar ele fosse propor ao mantenedor da universidade a criação de um curso de medicina veterinária. Primeira, eu imagino que a primeira reação não seria muito positiva. O mantenedor vai apresentar as contra-argumentações dele, dizendo que o perfil do público não é esse, dizendo que a universidade ela segue por uma linha de trabalho na qual a medicina veterinária não se enquadraria, etc. Então você pode pedir que a inteligência artificial ela seja o mantenedor nesse momento. Ela pense como mantenedor. E você estabelece um diálogo. Ele vai criando os argumentos, você vai contestando, até num momento em que você consiga se sentir seguro das duas uma. Ou sentir seguro para continuar com a ideia e a proposição, ou desistir dela, né? E é importante, a IA ela é tão poderosa que você, após esse debate, após essa simulação, você ainda pode pedir que ela avalie o seu desempenho em relação à sua argumentação. Então, assim, eu vejo as pessoas usando a inteligência artificial, não é minha. Eu sou médico veterinário, como vocês viram aí, eu não tenho conhecimento técnico como o Josimar aí, que é contratado aí pelas grandes multinacionais da tecnologia para resolver os problemas, né? Mas eu sou um big fã aí da inteligência artificial e eu vejo as pessoas utilizando de uma maneira ainda muito longe do potencial que ela disponibiliza. Em termos de liderança e influência, hoje, como vocês viram lá no Fórum de Davos, a resolução de problemas, a liderança
extremamente importante. Então, liderança e influência. Qual que seria um prompt? Simule uma reunião em que a minha equipe está resistente ao novo processo que eu estou a propor. Oriente-me através da conversa, assumindo papéis de 2 membros da equipe resistentes, para que eu possa praticar como motivá-los e influenciá-los. Então, é muito parecido com o primeiro, só que ali o primeiro é como se fosse um processo de venda, e aqui no segundo você já está agindo como um líder de uma equipe. São situações que vocês da universidade vivenciam diariamente e que vocês, estudantes, quando a gente fala em liderança, não pense em liderança só como sendo realizada, aplicada num ambiente de trabalho. Pode ser aplicada na sua casa, né, no seu dia a dia, com seus amigos. Liderança é uma soft skill que todos nós deveríamos desenvolver, porque tem muitas pessoas com ideias maravilhosas, inovadoras, que infelizmente nunca puderam executá-las, porque não tem esse espírito de liderança e não tem essa capacidade de persuasão. Então, sozinho ninguém realiza nada. Como diz aquele ditado africano, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Então não adianta, inovação se faz com equipe, com colaboração. Mas se você não tem esse poder de persuasão nem o poder de liderança, dificilmente você vai conseguir executar alguma coisa. Para desenvolver inteligência emocional e empatia, né? Empatia é se colocar no lugar do outro, né? Qual seria um prompt eficiente aqui? Preciso dar um feedback de um desempenho difícil a um colaborador virtual. Faça o roleplay, né, a simulação dessa conversa comigo, e depois analisa a minha linguagem e sugira como eu poderia ter sido mais empático, mantendo ao mesmo tempo o feedback claro. Então imagina que o coordenador Eduardo, ele teria que dar uma notícia para um colaborador, um professor aí que está trabalhando de forma virtual, que foi alvo de muitas críticas de muitos alunos pela falta de efetividade nas aulas, comportamento inadequado, e coube ao professor Eduardo, como coordenador, conversar com esse professor, que é uma pessoa que ele tem uma certa amizade, um bom relacionamento, mas que ele tem que ter uma conversa dura. Como é que ele vai fazer isso? Então, antes dele passar por essa situação, ele pode usar a inteligência artificial tranquilamente para fazer essa simulação e receber os feedbacks. Se ele está indo bem, está indo por um caminho que ele está sendo profissional, mas sem também ferir os sentimentos das pessoas, né? Não entrar na parte pessoal, se manter no profissional. São coisas muito são a linha que separa, né? É muito fina, é muito tênue, então a gente tem que tomar muito cuidado quando se trata de alguns assuntos que envolvam aí o bem-estar emocional de um ser humano, né? Porque tem uma poeta americana que ela tem uma frase fantástica que acho que todo mundo devia escrever e colocar em um lugar bem visível, que ela fala que as pessoas esquecerão o que você fez, esquecerão o que você disse, mas jamais esquecerão como você as fez sentir. Então, muitas vezes, no dia a dia, a gente acaba falando alguma coisa, ofende alguém sem perceber, e aquilo ali pode gerar um prejuízo emocional, psicológico, de proporções inimagináveis. E você, que foi o autor daquele ato, nem se deu conta. Então, por isso que, nesse momento, a inteligência artificial ela vai poder te dar essas dicas. Para finalizar essa parte aqui, a curiosidade e aprendizagem contínua. Todo CEO, né, todo contratador, ele quer alguém que colabore. Ele não quer um robô que seja programado para resolver, fazer aquelas determinadas tarefas, mesmo que ele perceba que alguma parte daquele processo poderia ser aprimorado, ele não se manifesta, ele não sugere uma mudança. Então, é uma pessoa que é facilmente substituível, né? Porque ela se resume a fazer só o que lhe foi orientado que fosse feito. Diferente daquela que está sempre buscando, eu costumo dizer que quem é inovador é um insatisfeito produtivo, como é o meu caso. Eu estou sempre procurando não defeitos para criticar, mas formas de melhorar os processos de uma forma geral. Então você pode usar esse prompt. Estou interessado em um exemplo de um tópico: cadeias de abastecimento sustentáveis. Imagina que eu milito nessa área de meio ambiente, sustentabilidade. Então eu quero aí desenvolver um estudo
ou desenvolver uma tecnologia que possa tornar a cadeia de abastecimento sustentável mais eficaz. Haja como um tutor socrático, né? Aquele tutor bem genial e bem coerente nas suas respostas e orientações. E faça-me 5 perguntas instigantes para aprofundar o meu entendimento e revelar o que devo aprender a seguir. É a mesma coisa, se vocês, quando se formarem, quiserem partir para a carreira solo, e tenham a ideia de solução de um problema, desenvolvimento de um software aí para resolver o problema de microcrédito para as pequenas empresas, os pequenos negócios, você pode exatamente trocar essa ideia com a IA, que ela vai poder te dar as oportunidades nessa área e, evidentemente, sugerir algumas possibilidades de negócio para aplicar a solução que você desenvolveu. Então, aqui a gente chega no paradoxo, né? Aquela dificuldade de escolher o caminho certo. A IA, ao mesmo tempo que foi criado todo um glamour em relação à inteligência artificial, passando a ideia de que ela vai resolver todos os problemas, vai tornar todos nós extremamente eficazes, competentes, que resolvem todos os problemas que nos são apresentados de uma forma rápida, efetiva. E qual que é o perigo? O perigo é exatamente você desenvolver o efeito, a síndrome do cérebro preguiçoso, né? É você passar a usar IA como substituto, como eu falei, que tem várias competências listadas ali no Fórum de Davos, como pensamento crítico, empatia, capacidade de definir problemas, criatividade autêntica, que não são resolvidas pela IA. Quem acha que pode substituir esse tipo de tomada de decisão, de pensamento, com o uso da IA, está redondamente enganado e está fadado ao fracasso. Eu vou falar uma situação aqui real, né? E eu tenho observado muito, eu ajudo. A nossa associação, a gente tem aí, como eu falei, relação muito estreita com inventores, com empreendedores, com cientistas que desenvolvem soluções e vão buscar, por meio do nosso apoio, recursos financeiros junto a investidores. E as pessoas, evidentemente, que elas têm que preparar um pitch, né? O pitch é uma apresentação de PowerPoint, que ali elas apresentam o problema, apresentam a solução, a comparação com o que existe no mercado, as vantagens competitivas daquela solução em relação ao mercado, etc. Então, tem muitas pessoas que elas usam a inteligência artificial para tudo. Só que, eu falo sempre, é a mesma coisa de vocês, estudantes. Se vocês usarem a inteligência artificial para elaborarem documentos, trabalhos, sem fazer esse ajuste fino, sem usar a criatividade, usar o poder decisório aí, o pensamento crítico, para poder filtrar o que é importante, retirar o que seria desnecessário ou inconveniente. O que vai acontecer quando você for chamado para uma entrevista de emprego? Né? Tem muitos sites hoje que estão fazendo entrevista de emprego com a própria IA, né? Mas vai ter um momento que você vai ter que interagir com o ser humano. Então você imagina que você criou uma imagem falsa, né? É como aquela pessoa que na rede social, a foto do perfil ela usa um filtro, então fica a pessoa perfeita, e aí quando vai marcar um encontro presencial, a outra pessoa acaba se decepcionando. É mais ou menos isso. Se você se torna tão dependente, como é que você vai interagir na situação real? Imagina que você é o rei dos prompts e, de repente, você é elogiado pelo seu superior, pela forma que você apresentou ali, mandou os relatórios, etc., enviou os relatórios, as análises, mas aí ele te convida para uma reunião de diretoria para que você faça uma apresentação ali presencial e vai ter, evidentemente, vai ser alvo de perguntas, né, dos diretores. É aquele momento que a casa literalmente vai cair, né? Porque você estava usando a muleta da inteligência artificial e naquele momento você não vai poder utilizar. Então, para evitar esse tipo de constrangimento, de situação que acaba com a sua reputação, vamos procurar usar a IA como um assistente e não como um substituto. Então, a gente tem essa escolha, chegamos na encruzilhada ali, né? A gente vai usar o caminho do usuário passivo, que é chegar para o ChatGPT ou para outro LLM aí,
outro modelo de linguagem de inteligência artificial, e dizer simplesmente, escreva um artigo sobre Shakespeare. Aí foi lá, pronto, em 5 segundos, você vai lá, clica no copiar, cola num A4, coloca ali o seu nome, coloca a data, dá uma formatadinha, encaminha aí para o professor ou encaminha um currículo para ir uma oportunidade de emprego, sem fazer uma revisão, sem fazer uma adequação, uma customização, ou você vai partir para o caminho do usuário inovador, que é aquele que vai desenvolver suas habilidades de pensamento crítico, analítico, a sua criatividade, ou seja, o que que você poderia fazer nesse momento? Você poderia, como eu falei anteriormente, pedir para uma inteligência artificial criar 5 diferentes artigos para que você pudesse escolher entre eles, mas eu não aconselho fazer isso porque, como a base é a mesma, a tendência é que os artigos fiquem muito parecidos. É claro que você pode customizar. Você pode dizer, olha, você a partir de agora escreva um artigo partindo da premissa que você é Shakespeare, né? Escreva uma pequena peça, uma parte de uma peça de teatro como se fosse Shakespeare. Mas, mesmo que você mude dentro da própria LLM, pedindo que ele incorpore um outro autor para escrever, para que você compare, ainda assim vai ter muita similaridade. Por isso que eu prefiro usar 3, 4, 5, às vezes, ferramentas para redigir um documento ou para redigir um relatório, e aí sim eu faço a comparação. Então, nesse tempo, eu já tive 90% do trabalho pronto, ali em 15, 20 segundos, mas isso não vai me impedir de usar o meu raciocínio, meu pensamento crítico, analítico, a minha criatividade, a minha percepção em relação às nuances relacionadas com a parte comportamental do meu público-alvo, se aquele texto ele pode causar algum constrangimento numa determinada faixa da população por uma questão de cunho religioso ou de algum tipo de preconceito, isso a inteligência artificial não está totalmente pronta para perceber. Então é aí que você entra. Então você tem, ao mesmo tempo, a eficácia e eficiência da ferramenta sem abrir mão da sua atividade cognitiva, que nós vamos falar no finalzinho, quais são os fatores que vão comprometer a sua saúde aí mental. Então, o que a inteligência artificial não é? Não é um oráculo, né? Oráculo, para quem não sabe, é uma figura aí da mitologia na qual as pessoas chegavam, faziam as perguntas mais difíceis, os enigmas da humanidade, e esse oráculo respondia de forma perfeita. Ela não é, né, esse oráculo. As pessoas acham que sim, que tudo que a inteligência artificial produz, você abaixa a cabeça, fala sim, senhor, sim, senhora, e obedece e transfere da mesma forma. Agora, o que que ela é? Ela é um assistente. Ela pode ser utilizada como bibliotecário de pesquisa, então, quer dizer, ela pode pesquisar numa literatura de um autor aí que tenha 35 obras publicadas, ela pode fazer um resumo dessas 32 obras, criando a partir desse resumo o perfil daquele autor, um exemplo, né, para você fazer um comparativo com outros autores da mesma época ou da mesma linha de produção, você vai ter aquilo em segundos. Imagina se você fosse fazer pesquisa no Google, como a gente fazia, né? Na época mesmo que eu fiz meu mestrado, meu doutorado, que você tinha que fazer revisão de literatura, e eu não tinha IA. Então você tem que entrar em bases de artigos nacionais, internacionais. Tinha algumas que você tinha que pagar ainda para ter acesso ao artigo. E hoje não, hoje você tem essa facilidade de tudo gratuitamente, né? Aí entra a questão dos direitos autorais, mas isso é conversa para um outro momento, né? Ele pode ser um grande parceiro de brainstorming. A gente vai ver na sequência aqui quais são as, ah, as etapas para criar uma solução. Você gerar ideias a partir da identificação de algum desafio, algum problema. Um assistente de modelos, né? Tanto modelo de um relatório, de um documento, a nível fiscal,
ou na área jurídica, e o advogado diabo que eu já mencionei anteriormente, que é contrariar aquilo que você coloca como sendo verdadeiro, e ele vai tentar derrubar aquela teoria. Então a chave é essa, é que você seja o piloto, né? E que você detenha a visão e tenha a responsabilidade da palavra final, de fazer aí o último modelo a ser entregue. E é como está dizendo aqui, né? Um mestre carpinteiro, ele, por mais que seja uma ferramenta sofisticada, que ele vá passar a usar, ele nunca vai abrir mão da criatividade dele para criar uma peça única para fazer a modelagem. Então, qual que é o framework do piloto inovador, do copiloto inovador, né? Então, o copilot aqui, o copiloto. Quando você quer resolver um problema, eu vou dar um exemplo para vocês aqui do que eu fiz, para ficar mais fácil aí, fazer um storytelling. Eu, como médico veterinário, a primeira vez que eu tive um conflito de interesses, vamos dizer assim, quando comparado aquilo que eu sonhava que seria um médico veterinário com o que estava sendo apresentado na prática, foi numa aula prática que eu tive em Viçosa, numa fazenda, que nós fomos fazer castração de animais. Eu não sei até que ponto vocês que estão nos assistindo sabem como funciona. É um processo medieval que as pessoas fazem uma contenção dos animais, pensar os bovinos aí, os suínos, enfim, qualquer espécie de sexo masculino, e eles simplesmente tracionam a pele do escroto, da bolsa escrotal do animal, cortam sem anestesia, extraem os testículos, fazem a ligadura, amarram ali as artérias e veias e cortam e colocam algum medicamento ali, algum repelente para evitar os insetos e soltam o animal. Então, assim, uma crueldade é uma coisa absurda. Então, quando eu vi aquilo, eu cheguei ao professor e contestei. Falei, professor, nós não somos, enquanto veterinários, aqueles protetores dos animais, não temos que preservar o seu bem-estar? Pois é, aí ele me respondeu, um professor famoso, renomado, pois é, mas economicamente não é viável você anestesiar um por um, são 60, 70, 90, 100 animais. A gente ia ficar aqui muito mais tempo. Ele tentou me argumentar, mas não, eu não me convenci. Então, a partir daquele momento, eu coloquei na minha cabeça que eu ia mudar aquela situação de alguma forma. Então, completei o curso e aí eu fiz a primeira parte aqui do processo de criação de uma solução. Identifiquei o problema, defini exatamente qual era o problema que eu queria resolver. Evitar que os animais sofressem essa barbárie que sofrem até hoje. E validar o desafio. Então, como foi essa validação? Eu comecei a conversar com várias pessoas, que é o nosso público-alvo, são as pessoas que trabalhavam com os animais, e procurei saber o que eles achavam de mudar o processo, de usar um processo mais humano, que desse menos trabalho, menos risco para a saúde do animal, para a sobrevivência, e todos eles falaram: nossa, se a gente tivesse uma solução dessa, a gente usaria. Pronto. Eu validei o problema, eu identifiquei o problema e validei, porque às vezes, se você não fizer essa validação, você corre o risco de desenvolver alguma coisa que depois ninguém quer comprar. Por isso que 90% dos produtos que são lançados no mercado falham, porque as pessoas não fazem essa validação do problema, elas vão direto para o produto, para o protótipo, e aí vão tentar validar, mas aí já é tarde, né? Aí já gastaram tempo, dinheiro, esforço, então você tem que validar o problema. Às vezes o que incomoda você não incomoda mais ninguém. Primeiro passo, eu fiz. Segundo passo, foi o pensamento divergente. Eu comecei a. É o momento que você gera milhões de ideias. Na época, como eu te falei, não tinha inteligência artificial, poderia ter usado se tivesse hoje, mas aí eu fui buscar todos os artigos no mundo, científicos, os papers, que apresentavam soluções para castrar animal de forma não cirúrgica. Então, esse é o pensamento divergente. Depois, eu fiz o pensamento convergente. Eu fiz uma tabela com todos os métodos que eu encontrei, colocando as vantagens, as desvantagens em relação a custo, em relação a possível sofrimento do animal, em relação a riscos relativos ao procedimento, enfim. E ali eu cheguei numa conclusão que a melhor solução seria usar uma solução com meio de princípios naturais que eu usei, como é a papaina do mamão e o ácido lático do leite. E foi aí que eu desenvolvi minha solução. Fui premiado aqui no Brasil com a melhor invenção do Brasil, depois fui para o exterior, aí rodei mais de 80 países aí, foram várias premiações, seguindo essa sequência. Como é que eu fiz? Eu defini qual era a solução que eu ia desenvolver,
fiz a prototipagem. A minha sorte, eu tinha um laboratório na época de análises clínicas veterinárias. Então, como eu tinha muitos clientes, muitas fazendas, eu desenvolvia o protótipo, a solução, testava e se não tivesse como eu gostaria que estivesse, eu voltava para o laboratório e aprimorava. Então, dessa maneira, eu fiz a prototipagem e validei, ou seja, como é que eu fazia? Eu chegava numa fazenda e falava, olha, tem 100 animais para serem castrados no método convencional. Você deixa eu usar castrar 20 como meu método? É uma injeção que o animal não sente nenhuma dor e o testículo ele vai atrofiar, como o cérebro de quem usa a inteligência artificial de forma errada, ele vai atrofiar sem que o animal sofra e sem que tenha corte, que tenha necessidade de tratamento, de antibiótico, etc. Ele falava, não, tudo bem, Marcelo, doutor, confiamos em você, fica à vontade. Só que no início eu aplicava, ia para casa e rezava, né? Porque se acontecesse alguma coisa, evidentemente que eu ia ter que cobrir os prejuízos. Mas é claro que eu tinha testado antes em outros animais, é óbvio, né? Enfim, deu tudo certo. Então eu validei a solução, fiz o protótipo, validei, e aí parti para a proteção intelectual, né? Patente, e depois procurar aí quem quisesse comercializar. E a questão que é super importante em todas as fases do processo, porque a inovação ela não é uma linha, não é uma curva linear, ela é uma curva em círculo, literalmente, né? Ou seja, você nunca para de interagir. O que é interagir? O que é a diferença de interação e interação? Interação é você conversar com uma pessoa no restaurante, no bar, ali, num happy hour. Interação é quando você submete alguma solução, no caso um equipamento, no meu caso era um produto, né, para aplicar nos animais, e recebe o feedback. Isso é iteração. Então, na, na inovação, esse processo de iteração ele ocorre o tempo todo. Ao mesmo tempo que você está começando a validar o desafio, depois quando você vai prototipar, quando você vai testar a solução final, e quando você chega na solução final que ela vai para o mercado, você não pode parar também, você tem que continuar interagindo. Por isso que as empresas que têm mais sucesso são aquelas que têm os canais de comunicação com o consumidor mais eficientes, mais eficazes. Aquela empresa que você manda uma mensagem, que você acessa um chatbot para reclamar de alguma coisa, para sugerir alguma coisa, e nunca ter resposta, essa empresa dificilmente vai ter sucesso. Então, só estratificando um pouco melhor, a questão de identificar o problema certo e validar. Lembrando aqui, ó, que você tem que identificar problemas que valem a pena serem resolvidos e que eu grifei aí para vocês verem, ficarem com isso bem consolidado, e que tenham pessoas dispostas a pagar pela solução. Né? Porque não adianta também você desenvolver algo que resolva um problema que é real, mas que as pessoas já acham, não, é um probleminha que eu tenho, mas eu consigo resolver sem precisar. É um exemplo, por exemplo, o Google Drive. Né? Eles sempre ficam querendo insistir que você compre mais armazenamento. O que as pessoas fazem? Ela cria uma conta no Google, quando aquela completou o potencial de armazenamento, ele vai criar outra conta do Google, e assim sucessivamente, porque o cara não quer pagar. Né? Então, quer dizer, se o cara cria uma solução de armazenamento para competir com o Google e para um consumidor que a maioria não adquire, não vai ter sucesso. Então, tem que se preocupar com isso. Então, a empatia é fundamental, né? Empatia, você se colocar no lugar do outro para entender realmente o que o indivíduo precisa, quais são as necessidades. Essa interação, ela tem que ser interação e iteração, tem que ser pessoal. Não adianta você fazer formulário de Google, não adianta você ficar fazendo pesquisa com inteligência artificial. Você tem que, como diz um grande empreendedor do Vale do Silício, o Steve Blank, se vocês gostarem de startup, procurem Steve Blank, ele sempre diz: Get out of the building, saia do prédio. A inovação não acontece dentro do escritório, dentro do laboratório, dentro da universidade, acontece fora. Se você não for lá fora e conversar com as pessoas, entender o que elas precisam, você não vai desenvolver uma solução que atenda àquelas necessidades. Tá? Então, um prompt aqui para desenvolver, encontrar o problema. Analise as tendências de notícias recentes das redes sociais para identificar as principais dificuldades enfrentadas por estudantes universitários na gestão do tempo. Ponto. Ela vai te dar um resultado que vai dizer se realmente as pessoas vêm se preocupando com a questão da gestão do tempo. Como que ela vai fazer? Vai nos bancos da Google, ver
as pesquisas são feitas, as consultas, e ali ela vai te dar, com estatísticas, se isso realmente é um problema que está incomodando as pessoas, ou se é algo que é fácil de ser resolvido sem que elas paguem por uma solução. A outra, outro aqui, resuma os 5 principais artigos acadêmicos sobre desafios na adoção de energias renováveis, por exemplo. Então, aí você, identificando os desafios do mercado, vai ficar mais fácil você tentar criar uma solução. O pensamento divergente é você pedir a IA para criar o máximo de ideias possíveis. Se eu tivesse a IA hoje, eu teria perguntado lá atrás: crie o máximo de soluções possíveis para substituir o processo de castração convencional para animais, formas que eles não sintam dor, que seja seguro e que tenha um custo-benefício que permita ao produtor pagar por ele, por essa solução. Eu teria feito esse prompt. Eu teria, com certeza, reduzido bastante o meu tempo, mas eu fico feliz de ter trabalhado bastante o meu cérebro. Então, você tem que usar para gerar volumes e também você pode pedir para a IA, nesse prompt, que ela crie perspectivas diferentes, ou seja, avalie o problema da mobilidade urbana, né, da dificuldade da mobilidade urbana, sob a ótica de um pedestre, sob a ótica de um motorista de aplicativo, sob a ótica do motorista de ônibus. Então, ela vai te dar várias perspectivas e com essas perspectivas diferentes você vai conseguir chegar numa solução que atenda a maioria das pessoas. E faça conexões inesperadas, né? Aquela história. A inovação, as pessoas costumam dizer que não depende da criatividade, depende da combinatividade. Inovação nada mais é que você combinar ideias. Inovação não necessariamente é algo novo. Você pode inovar aplicando algo que já existe de uma maneira diferente, né? Então, isso é inovação. Então, a IA vai gerar opções e você, no final, que vai ser a pessoa, o cérebro consciente que vai definir o que é melhor. O pensamento convergente, como eu falei, depois você tem esse bunch aí, esse pool de soluções, você vai avaliar de acordo com vários critérios. Coloquei alguns deles aqui, como inovação, viabilidade, impacto, por exemplo, social, econômico, ambiental, tecnológico. Depende muito do que você está fazendo, para quem você vai entregar a solução, para você elaborar os critérios que sejam mais eh, pertinentes. Então, você confia na sua intuição, evidentemente, seu conhecimento, na sua sensibilidade, na sua empatia, pode buscar soluções divergentes e combiná-las para criar uma terceira, e lembrando sempre que ninguém vai substituir a sua criatividade, o seu talento. Você vai prototipar essa solução, pode ser um protótipo, pode ser um software, né, um aplicativo, pode ser um equipamento para ser utilizado na indústria, algum segmento. Então, você validou a solução ali no ambiente real. Se for um aplicativo, você oferece aí o acesso para um grupo de 100 pessoas e elas vão te dar os feedbacks para você aprimorando. E aí você, em contrapartida, vai oferecer um desconto quando esse aplicativo estiver no mercado da mensalidade, enfim, tem vários modelos de negócio. E os protótipos têm que ser rápidos, né? Em inglês a gente fala que é fast, dirty prototype. O que é isso? É um protótipo rápido e sujo e feio. Ou seja, o protótipo é para você validar a solução, para você mostrar, que a gente chama de prova de conceito, que ela é efetiva, que ela resolve o problema. Não precisa ser nada muito bem elaborado. Se você ficar se preocupando muito, como tem um ditado legal que fala das startups, que fala o seguinte: se quando você lançar o protótipo, ele for muito bem elaborado, muito bonito, significa que você demorou demais a lançar. Aí alguém já chegou na sua frente, porque a inovação ela é rápida. Estamos chegando aqui ao nosso final da nossa jornada, para a gente ter um tempinho aí para alguma pergunta. Quais são os riscos da dependência digital? Não sei se vocês conhecem essa expressão, neuroplasticidade, né? Até um tempo atrás achava-se que o cérebro, ele, a partir do nascimento, a infância, a adolescência, a fase adulta, chegava a um estágio que o cérebro, assim como outras partes do corpo, a musculatura, o esqueleto, ele parava, chegava no seu ápice do desenvolvimento e estacionava. E isso já caiu por terra depois da ressonância magnética computadorizada em tempo real. Já se sabe que se você conferir o correto estímulo para o cérebro, alimentação correta, sociabilização
E hábitos que não sejam, né, nocivos, como vape, que está muito em moda agora, né, cigarro demais e bebida demais e outras coisas, você consegue fazer com que o seu cérebro, até o último dia de vida, continue criando novos neurônios, novas sinapses. E a outra expressão é a reserva cognitiva. O que é reserva cognitiva? Você imagina que você tenha está fazendo, saindo de férias com a sua família, está lá na sua caminhonete e você leva, não sabe, olhou no Google Maps, mas ficou em dúvida se aquele determinado posto de gasolina no caminho vai estar aberto ou não. Então você leva um galão de combustível atrás de reserva. Isso é reserva cognitiva. Se você trabalhar, estimular seu cérebro com pensamento criativo, pensamento analítico, usando a IA como um assistente, não como substituto, você vai criando essa reserva de neurônios e de sinapses. O que que significa? Mesmo que na sua família tenha casos de Parkinson, tenha casos de demência, que é uma doença cada vez mais prevalente, né, devido ao aumento da expectativa de vida, não significa que você não terá. Mas se o seu relógio genético estivesse programado para que você desenvolvesse uma demência com 65 anos de idade, você com essa reserva cognitiva que você criou ao longo dos anos, isso pode ser retardado para mais 10 anos. Talvez você nem vá desenvolver, porque talvez você não, né, possa ir embora antes disso. Você só cria essa reserva cognitiva estimulando o seu cérebro, não ficando escravo de inteligência artificial, tendo uma boa alimentação, tendo hábitos saudáveis e não ficando 4, 5 horas rolando tela de TikTok, de Instagram, ao invés de de se comunicar com as pessoas, de interagir com as pessoas. Então é isso, o cérebro é 100% empatia, 100% julgamento crítico, 100% criatividade. Quem não tiver essa noção e quem não abordar a IA dessa maneira, ao invés de usufruir dos benefícios, vai acabar se prejudicando. Então a ideia é essa, a questão não é se a IA vai mudar tudo, é se você vai usá-la para se tornar mais humano ou menos humano. Então comece inovando hoje. E para finalizar aqui, esse é um workshop que eu ministro há mais de 10 anos, que tem todas essas etapas de desenvolvimento, né? São 6 P's. Você começa analisando as pessoas, identificando os seus problemas, os seus desafios, você valida ali aquele desafio, depois você passa para a segunda fase, que é a percepção, que é ali que você vai gerar as ideias e vai selecionar aquelas, fazer a fase divergente, convergente, depois você vai desenvolver o protótipo, o produto, e depois vai validar, depois você planeja, porque ninguém investe, ninguém compra produto, o cara investe em negócio. Então você tem que saber como fazer um plano de negócios, como, como fazer aí uma matriz SWOT, como criar o seu business model Canva. Depois você protege essa inovação por patente, por registro de marca, e depois, finalmente, você vai ser treinado aí a apresentar isso, fazer um pitch para ser persuasivo usando as ferramentas de inteligência artificial. Esse a gente vem fazendo esse workshop aqui no Brasil, fora do Brasil, há muito tempo, justamente porque o objetivo final é que as pessoas cheguem, os participantes, com uma startup fictícia, né, criada, mas que muitas delas acabaram se tornando startups reais. É isso. Agradeço aí a atenção, a paciência de vocês. Temos aqui mais 5 minutinhos aqui. Eu acho que alguém quiser alguma pergunta, estou à disposição. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Eu fico muito feliz por essa oportunidade que você está nos dando, né? Chegando agora ao Brasil e vindo participar do evento da FIP. Enquanto o coordenador lá verifica, Marcelo, eu tenho algumas perguntas que, da forma que você estava falando, a primeira delas, e você sabe muito bem que estamos em sala de aula, né? Tanto no nível superior quanto no ensino médio, né? E aí Desculpa, eu Josimar. Desculpa, Josimar. Posso descompartilhar aqui a tela? Posso? pode sim. Tá, Obrigado. pode falar. E aí, na sua fala, eu acho bastante interessante, né? E no momento que você toca no assunto cérebro, né? O efeito do cérebro preguiçoso. E aí eu, eu percebo essa questão em sala de aula, né? Tanto no ensino superior quanto no ensino médio. E aí é uma preocupação muito grande, principalmente para esse menino
né, que está lá no ensino médio, aí, do primeiro ao terceiro ano, que vai fazer o Enem, tá? Agora, vai ter a segunda semana, né? Então, a minha pergunta para você é o seguinte: com os alunos do ensino médio, com relação às atividades de algumas disciplinas, principalmente para aquelas que ele precisa responder lá, questões abertas, discursivas, e como é que a gente pode mitigar isso? Por quê? Porque quando eu passo uma questão aberta e que esse aluno precisa escrever alguma coisa, que ele não tem acesso ao recurso tecnológico, né? Essa criatividade ele não consegue responder. E o que eu percebo é que, às vezes, meia hora, 40 minutos, é tempo que, dependendo da questão, ele poderia fazer rapidamente, mas não sai nada. Foi para o ambiente digital, pronto, 2 minutos, está feita a questão. Então, como é que mitiga isso, Marcelo? Me ajuda, porque eu Então, estou em sala de aula e eu percebo isso. Você já falou, mas eu gostaria de te ouvir um pouco mais sobre isso. então, como professores que somos, né, adoramos metáforas. As metáforas são um excelente instrumento didático aí. Vou usar o esporte como exemplo. Perguntaram sempre ao Oscar, né, que foi o maior jogador de basquete do Brasil, o maior cestinha também, né? Como que ele tinha tanta habilidade, tanta perfeição nos arremessos, como que ele tinha tanta eficiência, né, eficácia, de cada 10 ele convertia 8, enfim. E ele dizia uma coisa simples: treino, 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 e se tiver tempo, treino. Então, a mesma coisa. A IA, imagina bem, antes da IA, você tinha que pagar um professor particular, não tinha? Antes de uma prova, aquela pessoa que tinha dificuldade na matemática, ou na física, ou na química, enfim. Nem todo mundo tinha recurso financeiro para pagar, então acabava indo para esses cursinhos de igreja, né, para tentar aí aprender alguma coisa de graça. Em resumo, hoje você tem o seu assistente virtual inteligente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, por exemplo, se eu fosse fazer Enem, o que que eu faria, sinceramente? Eu usaria a inteligência artificial e diria, olha, com base nas provas anteriores dos últimos 5 anos, e com base nas tendências atuais, né, a nível de cenário nacional, internacional, político, econômico, social, ambiental, etc., formule perguntas que estejam alinhadas com a estratégia utilizada pelos professores que elaboram as provas do Enem, por exemplo. Então, ali ele vai criar as perguntas, o aluno, ele vai responder, você vai pedir que ele avalie as suas respostas, como que você poderia aprimorar essa resposta com base, né, nesses critérios de avaliação que o Enem utiliza. Eu usaria isso exaustivamente para que eu chegasse com confiança. Vou dar um exemplo. Essa apresentação, quem fez não foi eu, foi a IA, essa apresentação de slides. Eu achei que até que foi muito boa. Claro que eu fiz o prompt e depois eu aprimorei, mas o tempo que eu gastaria, no mínimo, para fazer uma apresentação dessa, seria menos que 3 horas. A gente sabe, a gente é meio perfeccionista. Com 15 minutos ela estava pronta. Depois eu fui lá e só fiz os ajustes. Agora, eu jamais iria começar a palestra sem ter feito essa revisão, sem ter feito os ajustes, né? Então, eu acho que para quem está estudando, vai fazer prova de... A gente esqueceu de uma coisa importante aqui, né, Josimar e Eduardo? Um grande filão aí, inclusive, aí do mercado, em termos de negócio, são as escolas preparatórias para concursos, né? Concursos Uhum. públicos. Então, da mesma forma que tem o Enem, que já tem todo um histórico aí disponibilizado na internet, que a IA tem acesso, né? São dados públicos, são dados abertos. A mesma coisa são as provas de concurso. Então, se a pessoa tiver disciplina, resiliência, ela pode ter muito sucesso usando a IA como seu professor 24 horas. Claro que ninguém substitui Josimar, ninguém substitui Eduardo, obviamente que não. Mas enquanto não tiver a oportunidade de estar com o Josimar e com o Eduardo e com outros professores aí da faculdade esclarecendo as dúvidas, a IA cumpre bem o seu papel, na minha opinião. Obrigado, Marcelo. A segunda pergunta tem a ver, lógico, com o que você acabou de apresentar. Você falou lá, os riscos da dependência digital. Uhum. Mas eu queria te fazer esse, essa pergunta relacionada à questão da pandemia.
pós-pandemia, né? Como é que a gente resolve essa questão, considerando, né, essa primeira pergunta, que o aluno hoje, depois de 2 anos da pandemia, ele chega na sala de aula, mesmo considerando que os governos aí proibiram, né, o uso de celular, mas ele já entra na escola com fone de ouvido, com celular ligado, ele está na sala de aula com o celular, ele vai para a faculdade, e claro que não são todos, mas tem aluno que você está dando aula e ele está ouvindo música, né? É claro que cada um tem uma forma de aprender, Marcelo, e a gente também passou por isso, diferenciado, né? Você pode estar ouvindo música e estar aprendendo, você pode dormir ouvindo, né, o seu, a sua aula de inglês lá e no outro dia você lembrar. Porém, o que se percebe é que depois da pandemia, a dependência digital ela aumentou muito. E aí, como é que a gente age, não só numa escola, mas principalmente na questão da empresa, né? Queria saber a sua visão sobre isso, porque a gente sabe que tem local na empresa que você pode ou não utilizar, né, o celular, e é um impacto muito grande. Inclusive, o aluno fala comigo: poxa, professor, comecei a fazer um estágio, a primeira coisa que eu tenho que deixar no armário é meu celular, e eu não vivo sem o celular. E aí? Então, eu costumo dizer, só fazendo uma pequena retificação no que você disse, que tem pessoas que têm várias formas de aprender, e a gente sabe, né? Tem aquele estudante, o próprio neurociência explica isso, que é mais visual, que é mais sensorial, é mais olfativo, auditivo, enfim. É óbvio que cabe a nós, professores, com as habilidades que nós temos, com o poder de resolver problemas que nós temos, de não lutar contra o inimigo mais forte que a gente tem que se aliar a ele. E a tecnologia é muito mais forte que qualquer um de nós, né? Independente de nós estarmos juntos ou separados. O que eu tenho visto como forma de superar esse problema, essa dependência, isso aí vale para qualquer lugar, né? Eu frequento a academia, vou treinar na academia todo dia. Você chega na academia, o cara está sentado no equipamento, ali no WhatsApp, no LinkedIn, no Instagram, tá vendo vídeo. Às vezes eu faço 3 séries e o cara não mexeu uma perna, nem um braço, porque tá lá. Quer dizer, se o cara na academia, que é um momento de concentração, ele não consegue se desligar, você imagina no trabalho, né? Então, o que que eu vejo como positivo em relação à tecnologia? É você incorporar o smartphone nas atividades do colégio, né? É você criar games, é você gamificar o aprendizado. E você gamificando o aprendizado, você evidentemente vai utilizar ferramentas digitais que aí você vai obrigatoriamente fazer com que o aluno ele se engaje, porque ele vai ser cobrado ali as respostas no momento em que você estiver interagindo, criando alguma situação hipotética, usando de elementos, como eu falei, que atraiam, que sejam alinhados com o dia a dia daquele estudante, que é gamificação, que é aquela recompensa rápida, né? Por isso que aquela liberação de dopamina, por isso que causa dependência, porque cada vez que você tem um like, cada vez que você vê um compartilhamento de um post seu, tem uma descarga de endorfina, de dopamina, que causa aquela sensação de bem-estar. Só que o problema é que o seu cérebro ele vai criando resistência, vamos dizer assim, àquele tipo de estímulo, e ele precisa cada vez mais, ou seja, o que meia hora de rede social já satisfazia, depois você vai ter que ter uma, duas, três, depois você não vai dormir mais, né? Por isso já tem clínicas de desintoxicação tecnológica, né? A gente sabe que tem pessoas que vão ser internadas para se livrar do vício do celular. Mas eu acho, Josimar, que a única forma é você, enquanto professor, enquanto coordenador com os professores, é criarem. Olha que coisa legal, cara. Isso que eu mostrei para vocês hoje, o genoma da inovação aqui, você resolver problemas. Você imagina se você pegar o curso, independente de ser da área de humanas, eu queria esclarecer isso que é importante. Quando a gente vai falar de inovação, normalmente tem uma rejeição por parte de alguns alunos que eles falam: "Ah, não, esse negócio de inovação, tecnologia, de startup, isso não é para mim, a minha área é de humanas, né, estou fazendo letras, eu estou fazendo psicologia, saúde, mas também não tem muita."
É errado. Eu sou mentor de vários programas de startups, Inovativa Brasil, Founders Institute, que é dos Estados Unidos, mas tem aqui no Brasil também, programa é, da Jornada Amazônia, que são startups focadas lá naquele ecossistema. E tem empreendedores que são médicos, são dentistas, são professores, são biólogos, são. O que eu estou querendo dizer com isso? É que se você gamificar o conteúdo metodológico das disciplinas de uma maneira que você esteja sempre desafiando os alunos a resolverem problemas, problemas de mercado ou problemas hipotéticos que a própria IA pode criar, e estimulá-los a usarem as ferramentas de tecnologia para solucionar, para criar os modelos, enfim, eu acho que é a única forma, porque proibir é pior. Proibir é. Tudo que é proibir é mais gostoso, né? Então, Tá certo. Obrigado, Marcelo. Deixa eu passar a palavra para o Eduardo. Eduardo, fica à vontade, por gentileza. Como é que está aí? O pessoal está concordando aqui, professor, e tem uma pergunta aí para o Marcelo. Professor Marcelo, dentro aí da questão, né, do vício, né, que você tinha comentado, como evitar tornar-se dependente da IA e manter o pensamento original e crítico? então reforçando, vou dar um exemplo bem claro. Uma coisa que eu ia deixar para falar justamente quando tivesse alguma pergunta, e se não tivesse uma pergunta que me permitisse encaixar essa orientação, eu ia pedir licença e falar. Toda vez que você efetuar um comando para um modelo de linguagem de IA, qualquer que seja ele o seu preferido, eu vou dar minha opinião particularmente, eu tenho usado o DeepSeek, é porque eu não uso o modelo pago, né? Plano pago, eu sempre uso o free. O DeepSeek, para mim, eu já fiz comparação com todos eles, é o meu preferido. Mas toda vez que você usar a IA para fazer uma análise de cenários, por exemplo, imagina que você está em dúvida, você é estudante, está nos ouvindo agora, nos vendo, nos acompanhando, você está em dúvida sobre qual área da sua carreira que você vai seguir, né? Imagina que você está aí fazendo direito, e você tem vários setores onde o direito pode te levar. Então você vai chegar para a IA e vai fazer o seguinte prompt, dizer, olha, com base nas perspectivas de empregabilidade na área de direito, nas suas diversas variantes, elabore um relatório, um estudo comparativo entre as diversas áreas do direito, quais são as perspectivas de empregabilidade, remuneração, grau de satisfação, porque tem isso também, né? A pessoa tem que buscar o bem-estar, tem que buscar a satisfação pessoal, né? O dinheiro não é tudo na vida, né? Às vezes você está ganhando bem, mas está insatisfeito, está doente. Toda resposta que você receber, você faz duas perguntas. Isso aí pouca gente sabe dessa estratégia. Por que que você respondeu dessa maneira? Faz um teste aí, depois façam isso. E outra pergunta que você faz: como que você chegou até esse resultado? Porque aí são duas perguntas que traduzem o seu espírito, o seu pensamento crítico e analítico. E que, de acordo com a resposta que você receber, você vai questionar novamente. Então, o que era uma relação passiva, que você ia receber algo pronto e fazer o delivery ali, né? O cara só embalou o sanduíche e o entregador ele vai colocar ali no recipiente e vai entregar. Não, você vai na cozinha, você vai preparar o lanche junto com ele, né? Então você vai interagindo. Então, cara, por que você chegou nessa conclusão? Não é isso que as tendências têm mostrado. Qual foi a linha de raciocínio que você usou? As pessoas têm que entender que, por mais, claro que tem que tomar cuidado, né? A gente sabe que tem muitos casos de pessoas que estão se apaixonando pela IA, né? Tem um caso na Inglaterra agora que o ChatGPT está sendo, a OpenAI está sendo processada por causa de suicídio, né? O garoto se apaixonou
pela LLM lá e acabou se suicidando. Aí viram mensagens lá que o ChatGPT, que ele dizia que os pais proibiam de fazer várias coisas, aí ele começou a incitar o garoto contra os pais, enfim. Você não pode chegar ao extremo de se apaixonar pelo uma IA e ficar cego e fazer tudo que ela manda. Mas você tem que chegar num nível de interação. Eu vou ser franco com vocês. Eu já fiz várias simulações, usando a IA como se fosse um psicólogo, um psiquiatra, um cardiologista, e chega um ponto que eu estou conversando, estou interagindo, eu esqueço que eu estou falando com uma ferramenta de IA, juro para vocês, eu esqueço. E aí, por que que isso é bom? Porque não faz com que eu fique na zona de conforto. É como se eu estivesse realmente conversando com o Josimar, como nós estamos conversando aqui com o Eduardo, de uma maneira, um diálogo de altíssimo nível, que requer que eu raciocine para formular bem as questões, que requer que eu analise criticamente, analiticamente, para ter lógica no que eu estou afirmando, que eu tenha argumentos para convencer as pessoas sobre aquilo que eu defendo. Isso aí você faz com ela perfeitamente, perfeitamente. Você não pode cair na zona de conforto, cara. Então é basicamente isso. Professor, eu sei que você já abordou essa questão aí durante todo o processo, mas há um risco aí de se perder a criatividade, né? Com o uso inadequado da IA, né? Como a gente pode estar alertando aí esse pessoal, né? Você falou do efeito Ctrl+C, Ctrl+V, mas existe sempre aquela tendência do mais fácil, né? Mais Do mais rápido, né? cômodo, Tô com mais pressa, rápido. né? É que você comentou, em 15 minutos estava pronto, né? Como você já interage com a IA e sabe aí pontos negativos e positivos, falou, não, eu tenho que me dedicar aqui e fazer um trabalho. É muito mais comportamental, né? Essa questão. Só que nós temos aí um Exatamente. problema sério de incentivo do estado de coisas que as pessoas sempre vão pelo mais instantâneo, né? E nunca pela questão do aprimorar e do ajustar. Foi como eu mencionei, as pessoas são mais complacentes com crimes, com delitos de adolescentes. E elas usam, os advogados de defesa, né, os promotores, eles usam como argumento uma tese científica que faz todo sentido. A região do nosso cérebro responsável pela tomada de decisão é o lobo frontal. O lobo frontal, ele só está completamente desenvolvido no ser humano a partir dos seus 23, 24 anos. Então, até essa idade, o poder de tomada de decisão racional, analítica, está comprometido. É diferente de um adulto, de uma idade um pouco mais avançada. Então, por isso que muitos adolescentes eles são, entre aspas, perdoados. É, Mas, em relação a sua pergunta em particular, eu volto à questão da validação científica de que o cérebro ele tenta nos boicotar o tempo todo. Ele não quer sair da zona de conforto. Ele quer seguir o mesmo caminho, ele quer sentar no mesmo lugar na mesa, ele quer usar os mesmos talheres, ele quer usar o mesmo processo para fazer uma refeição ou para elaborar um relatório. Tudo que requeira uma mudança, eu sofri muito com isso, sempre da minha vida. Vou dar um exemplo aqui, inclusive. O Josimar, nós compartilhávamos um espaço de trabalho de uma determinada empresa e, e eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei primeiro que ele, depois ele veio. Não sei se na época que ele chegou já tinha acontecido isso. A porta que dava acesso à área de desenvolvimento de tecnologia tinha um bebedouro e tinha um vaso de plantas. Toda vez que alguém estava tomando água, alguém queria sair da área de desenvolvimento, esbarrava em quem estava pegando água no copo ou na garrafinha. Isso era várias vezes por dia. Eu vi aquilo uma vez, vi duas, vi três, vi quatro, vi cinco. Falei, gente, não era mais fácil se a gente invertesse, colocasse o bebedouro no lugar do vaso de planta e para evitar que isso. Eu mesmo fui lá e fiz e acabou o problema. Assim, eu estou dando um exemplo, por quê? Por que que durante anos, que tinha um pessoal lá que estão há 10, 15 anos, ninguém parou e fez aquilo? Eu tenho certeza que não sou eu só que percebia. Só que a pessoa se conformou, falou, tá assim, deixa do jeito que tá, não vou mexer. É aquela síndrome da Gabriela, sabe aquela história? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Tá confortável usar IA,
Tá confortável ficar aqui 3 horas aqui olhando o TikTok, rolando. Tá confortável, ao invés de eu prestar atenção na aula de Josimar, eu ficar aqui ouvindo música. E aí, Josimar, só queria retificar o que você falou. O cérebro, essa coisa de uma pessoa ser multifuncional, isso não existe, né? O cérebro, ele só tem a capacidade de se fixar, se concentrar em uma única atividade. Isso é fácil você comprovar. Se eu pedir para você para ler um parágrafo de um texto em voz alta e ouvir uma música, quando você concluir o texto, eu vou perguntar o que que a letra da música estava falando. Você não vai saber. E se eu pedir para você fechar ouvir a música sem prestar atenção no texto, vai acontecer a mesma coisa. Enfim, resumo. O aluno que está com fone de ouvido na sala de aula, ele não está sabendo o que está acontecendo na aula. Isso isso é fato, né? Ele está perdendo uma grande chance de ter professores aí altamente qualificados, que depois ele vai sentir falta lá na frente. Mas só para fechar, professor Eduardo, é questão cultural, e mas eu falo que o melhor argumento que você pode usar para fazer alguém mudar o comportamento é mostrar os benefícios que essa pessoa vai ter a partir da mudança de postura, a partir da mudança de hábito. É a única forma. Se a pessoa não enxergar isso, ela não muda. É a única forma de você dissuadir o cérebro de se manter na zona de conforto. Bom dia, boa tarde, professor. Bom dia, boa noite, professor Cássio. Boa noite. Perdoe Tudo bem? o atraso, estava com compromisso aqui, mas Prazer. não posso perder exatamente essa reunião, essa oportunidade. Boa noite, professor Josimar, boa noite, professor Eduardo, boa noite para os Boa demais noite. professores e os alunos também. Boa noite, Cássio. Bem-vindo. Muito Professor, obrigado, da minha professor. parte aqui, as questões elas já se extinguiram porque elas foram respondidas de maneira antecipada na palestra. Eu estou com uma pergunta aqui, por exemplo, né? O professor poderia dar um exemplo de como a IA pode atuar como advogado do diabo em um processo criativo, real, e como isso efetivamente melhorou o resultado final? Perfeito. Foi um caso recente, inclusive. Esses programas que eu sou mentor de startups, como o nome diz, é um programa. Então, as pessoas, muitas delas chegam com algum negócio já formatado, já em funcionamento, em atividade, outras chegam com uma ideia. Então, a gente, durante esse programa, vai aprimorando, vai lapidando para que chegue ao final com mais possibilidades de ter sucesso. Então, uma startup, ela chegou com uma ideia, de criar uma plataforma baseada em IA para fazer atendimentos psicológicos, né, remotos. Então, pessoas aí que de madrugada tinham aí um impulso de rumo ao suicídio ou de praticar uma violência contra o parceiro, contra a parceira, contra um filho, uma filha, ele poderia ter essa ferramenta para ter com quem falar, com quem se aconselhar. E aí, você usando a IA, pedindo que ela apresente, que ela incorpore um advogado diabo, aquele que sempre busca os defeitos e não as qualidades, aquele que procura o ponto preto no quadro branco. O que que a IA falou, apresentou como advogado diabo? Você já imaginou, né, IA? Você já imaginou os problemas que isso pode gerar sem haver uma interação humana coadjuvante, né, em paralelo? Isso pode gerar uma orientação que não leve em consideração o estado emocional, o estado psicológico, o ambiente em que aquela pessoa está inserida, o momento em que ela está vivendo, se está desempregada, enfim, se ela está empregada, mas está insatisfeita. Você já imaginou que a IA pode gerar alguma que a gente chama, né, algumas bias aí, né, eh, algumas distorções, como, por exemplo, fazer algum tipo de comentário ou de orientação que possa fazer com que aquela pessoa pratique algum ato de preconceito, por exemplo, né?
Então, com base nessas considerações, nessas ponderações, mostrando as possibilidades de comprometer o negócio com uma orientação feita de forma inadequada, foi feito, como a gente fala na linguagem das startups, foi feita uma pivotagem. A gente acabou mostrando para esse empreendedor que seria mais interessante ele criar uma plataforma de business matchmaking, que pudesse conectar aquela pessoa com profissionais especializados mais 24 horas por dia, né? Então, aquele profissional ele se inscreve na plataforma e ele vai dizer qual é o horário que tem disponibilidade. Então, a IA, que está gerenciando o sistema, aquele cara que ligou 1 hora da manhã, chegou embriagado em casa, entrou no estado de depressão e está querendo se suicidar, ele vai entrar no aplicativo e a IA vai direcioná-lo para um especialista que esteja disponível naquele momento, e ali ele vai ter uma conversa com um ser humano, sem nenhum risco de distorções. Então, quer dizer, a IA, ela ajudou a levar o negócio para o caminho certo. Essa startup já está funcionando, o produto já está no mercado, está tendo sucesso, receita recorrente, enfim, graças à IA. Se fosse pelo entusiasmo, pela motivação do empreendedor, ele teria iniciado um negócio que ele poderia, inclusive, estar sendo penalizado judicialmente, né? Você imagina se uma pessoa comete um ato aí, como foi o caso do ChatGPT, né? Pessoas se suicidaram, enfim. Então, acho que esse é um bom exemplo, né? Um excelente exemplo, professor. Obrigado. Nada. Posso Professor pegar Thompson, carona aqui, professor? Posso fazer uma pergunta? por favor. Boa noite, prazer, muito obrigado. Eu quero saber se alguém já está começando a usar o IA, qual seria o primeiro passo concreto do usuário passivo, né? Que a gente vê aí muitas empresas já implantando a tecnologia, né? A Amazon, que vai ser um grande impacto também na quantidade de funcionários, né? De redução de cargos. Eu também quero saber a questão da fomentação do próprio, da adaptação, que muitos de nós, né, temos que ter um movimento para entender necessariamente o que é essa questão do IA. Tem tantos cursos, né, que a gente, que, no primeiro caso, parecia que era só isso aqui, o Gemini, não é isso, o GPT, que os alunos estão adorando fazer os trabalhos, né, por eles, né, que não é pecado, né, a ferramenta aí tem que ser usada, né, para saber, a questão é saber como usá-la, né, também tem essa questão, né. Então, eu quero saber exatamente os impactos futuros, né, isso dentro da questão no mercado de trabalho, né, nós estamos vendo que, inclusive, tem algumas questões de medicina de grupo também já estão usando IA, né, isso é uma questão de fazer cirurgias à distância, né, eu quero saber exatamente, até para nós mesmos, né, profissionais, professores, né? Qual é o caminho que nós devemos ter, né, para estarmos preparados para essa nova era, né, isso, laboral? Então, você não teve a oportunidade de assistir ao início? No início, eu coloquei um relatório, o resultado de um relatório de uma pesquisa que foi feita no Fórum de Davos, na Suíça, que todo ano, né, eles reúnem os maiores empresários de todas as áreas, todos os segmentos, e ali eles fazem reuniões, pensando aí em estratégias futuras para negócio, economia global, etc. Mas eles têm uma entrega, um delivery que eles fazem todo final do evento, que submetem um relatório, um questionário aos empresários, e eles listam quais são as competências que eles mais valorizam no momento da contratação de um funcionário, de um colaborador. E ali eu mostrei ele, depois dessa apresentação, se houver interesse, eu vou compartilhar e você pode olhar com mais calma. Das 6 competências, isso vai agora em 2025, mais valorizadas pelos empresários, os grandes empresários, os grandes contratadores aí, da Amazon e Google e Meta e etc., as 6 não são hard skills. Não é mexer com equipamento, não é trabalhar com software, não é saber fazer prompt, não ser engenheiro de prompt, de IA, não é. Raciocínio lógico, raciocínio criativo, empatia, liderança, persuasão, isso a IA não substitui, isso a IA não faz. Então, o que eu sugiro para os profissionais de qualquer área, que invistam
no desenvolvimento e para aqueles que já têm, no aprimoramento das suas soft skills. Por que que eu digo isso? É uma contradição, né? A gente vê, isso eu falo abertamente, tem pessoas que gostam de ouvir, outras que não gostam, mas eu costumo dizer que o amigo fala o que precisa ser dito. Quem fala o que a pessoa quer ouvir é político desonesto, que quer ganhar voto, né? E depois chegar lá e não fazer nada. É, O famoso canto da sereia, né, professor? exato. Então, o que que acontece? Como que você. Olha a contradição. Isso vai servir para muitas pessoas que estão nos ouvindo aí, com toda certeza, né? Uma pessoa, ela quer ser um bom profissional, ela sabe que um profissional em qualquer área, ela tem que ter um bom poder de comunicação, tem que ter empatia, se for médico, se for biólogo, se for professor, independente, né? Qualquer área, a pessoa tem que saber se comunicar, interagir. As pessoas hoje, elas entram no transporte público com fone de ouvido, com celular, elas estão numa fila com fone de ouvido no celular, elas estão no restaurante com um grupo, cada um no celular, elas não sabem se comunicar, elas não praticam empatia, elas não conversam temas mais profundos, é tudo superficial. Não é à toa que sempre se falou, né, que a internet é um oceano de dados da profundidade de um pires, né? Então as pessoas elas ficam ali rolando a tela 4, 5 horas hipnotizadas, liberando cada vez mais, pegando um pouco de dopamina, que o organismo já está acostumado. E no final você fala, vem cá, o que você aprendeu hoje? Em que você melhorou como ser humano hoje? Hã? Então, assim, como é que você vai ser um bom profissional em qualquer área? Como é que você vai ser um empresário de sucesso? Como é que você vai ter um negócio se você não conversa com as pessoas? Então, eu falo, foi engraçado que teve uma vez que eu fui convidado para fazer uma palestra num evento de tecnologia de startups e tal, e aí eu fui no elevador, prédio 30 e poucos andares, com a pessoa entrou, um fone e tal, e, e aí eu dei boa noite, a pessoa balançou a cabeça, não falei mais nada, chegamos lá, e para minha surpresa depois, esse cara era um dos palestrantes. E na fala dele, ele foi falar de comunicação também. Eu falei, "Pô, que comunicação é essa? O cara não fala nem boa noite. Não fala." Então, assim, é, isso a gente estava conversando com o professor Eduardo, isso tem que ser trabalhado, né? Ontem eu fui no evento sobre Brasil e China, uma parceria ligada à COP30. É um programa que a China lançou, o presidente Xi Jinping, que chama Humanidade Ecológica, Civilização Ecológica, que ele defende a tese de que o desenvolvimento tecnológico, científico, de inovação, ele deve ser incentivado para resolver os problemas da humanidade, porém, sem agredir o meio ambiente, sem prejudicar a vida das pessoas, não ficar como lá em Mumbai, na Índia, que a pessoa está andando de máscara, dada a poluição, em New Delhi, na verdade, não é Mumbai. Então, assim, como que você. Teve alguns empresários que tinham recém-chegado da China, e um deles foi até um vereador aqui de São Paulo. Ele fez algumas considerações sobre o que mais chamou a atenção nessa viagem à China. Ele falou sobre a tecnologia, o grau de tecnologia, a limpeza das ruas. Ele foi em Shenzhen, em, foi em Beijing, foi em Shanghai. A limpeza das ruas, eu fui na China 5 vezes também, e eu compactuo com tudo que ele falou. Mas o que causou até um momento de descontração, o pessoal riu aí bastante, foi quando ele falou que os motoqueiros, os entregadores das scooters, eles não xingam, não atravessam o sinal vermelho, não quebram o retrovisor de carro. Aí foi ele que falou, cultura, cultura. Né? Então, se a pessoa não mudar a cultura dela mesma, não procurar. É o que eu falo da autoliderança. Você, para liderar alguém, você tem que primeiro se liderar, né? Como é que você se lidera? Desenvolvendo o quê? Sua autoconfiança, seu autocontrole, sua autopercepção, você identificar quais são suas qualidades, quais são seus defeitos, como é que você pode. A IA pode te ajudar em tudo. Aí eu dei alguns exemplos de prompt ali para você desenvolver inteligência emocional, para você desenvolver empatia, enfim. É, A IA é um excelente aliado. As pessoas que souberem usar a IA para desenvolver as suas soft skills, elas com certeza vão ter o seu emprego preservado. Porque a IA não vai vender para ninguém, a IA não vai fazer capacitação para ninguém, né? É, a Amazon agora demitiu milhares, né? Porque está automatizando as suas centrais de abastecimento. Mas isso aí é atividade que não precisa do ser humano mesmo. Não é para que ser humano ficar pegando caixa.
Então, professor Cássio, eu acho que o caminho é esse, é investir no diferencial. O diferencial hoje, que na minha opinião deveria ser uma obrigação, é a pessoa ser educada, a pessoa ter poder de comunicação, a pessoa ter empatia. E isso cada vez mais está se tornando difícil de encontrar na sociedade, né? Infelizmente. O senhor estava falando, eu lembrei, eu acho que ontem, ou antes de ontem, foi o dia da gentileza, não é isso? E é muito interessante quando a gente entra no próprio metrô, dependendo da linha, não é isso? A postura das pessoas também muda, né? Uma coisa é pegar a linha vermelha, outra coisa é pegar a linha amarela, outra coisa é pegar a linha verde, né? Que a gente vê que o grau de civilicidade das pessoas, né? Isso vai também dependendo do espaço em que elas estão, né? É, e isso que o senhor falou também me recorreu à questão de uma coisa muito básica, que uma instituição que hoje não tem mais, que é a questão do vizinho, né? Tem que vizinho que não olha para a cara do outro. Nós fomos Verdade. criados, né, com uma comunidade, muitas vezes, como se fosse, fomos criados mais ou menos como fôssemos crianças indígenas, né, que na tribo todo mundo é responsável pela educação, né, daquela criança. E antigamente era assim, né, os mais velhos nos educavam, né, nos repreendiam, nós abaixávamos a cabeça, né, hoje em dia nenhum vizinho, às vezes de porta um se cumprimenta, né, uma coisa muito básica, né, que o senhor está falando. Não adianta ter todo esse conhecimento tecnológico, sendo que a questão do relacionamento humano que é o mais importante, né? Que muitas vezes deixa de segundo plano. Só um comentário aqui pertinente aí, seguindo a sua linha de raciocínio. O Japão é considerado por todos um exemplo de civilidade, comportamento. Ficou clássica aquela cena dos japoneses na Copa do Mundo aqui, saindo do Maracanã e recolhendo lixo, né? Eu recebi um vídeo recentemente falando sobre a limpeza das ruas do Japão. Aí eu fui e postei num grupo. Um grupo tem pessoas do Japão, pessoa da Croácia, da Romênia, da Espanha, dos Estados Unidos. Aí eu postei naquele grupo e falei, ó, é ótimo exemplo que o Japão oferece para ser seguido. Aí o japonês que está nesse grupo, ele falou, não é verdade esse vídeo. A mesma falta de educação, né, de civilidade, a gente também tem aqui. Aí eu ainda brinquei com ele, então esse vídeo foi patrocinado pelo governo, certamente, né? Mas o que que me lembrou o que você falou? A tecnologia usada de forma incorreta, você vê as pessoas, os influenciadores digitais, por exemplo, eles fazem de tudo para ganhar um like, para ganhar mais seguidores, até porque eles vivem disso, né? Eles ganham muito dinheiro. Tem influenciador ganhando 30, 100 mil reais por mês, né? Com seus vídeos aí. Opção deles. Agora, o que eu acho errado, o influenciador digital, ele influenciar negativamente as pessoas, né? Se for um influenciador para influenciar para o bem, parabéns para ele. Então, por que eu estou falando isso? Eu vi um vídeo de japoneses, que, como eu falei, sempre foram referência em educação e civilidade. O que que os caras faziam? Eles pegavam o recipiente com shoyu, né, aquele molho de soja, lambiam, lambiam ali a parte que era usada para colocar, né, na comida, que tinha aquele conta-gotas assim. Eles lambiam aquilo ali, filmando, né? E depois colocavam na mesa e esperavam alguém chegar para usar e filmavam e ficavam rindo para a câmera. E o cara mostrando a face, mostrando o rosto, quer dizer. Então você vê, o Japão, as tradições, a cultura, a educação milenar está sendo destruída por conta de uma tendência das pessoas quererem gerar likes nos seus vídeos, redes sociais. Então tem que ter muito. Ontem eu fiquei muito feliz quando eu ouvi uma coisa. Tinha uma pessoa participando. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Não sei se. Não, é capaz de não dar. Vamos ver se vai dar. Não, infelizmente não fica legal, né? É uma editora que ela foi criada por grupos como MST, grupos populares, assim. E hoje está no mundo inteiro. Então, eles fazem publicações. Essa aqui, por exemplo, é Diálogo Ecológico, China-Brasil para um Planeta Sustentável. Então, o editor dessa revista, sentamos junto na hora do jantar. E eu perguntei para ele, ele falou que tem filhos, uma de 13, uma de 7. Aí eu fui e perguntei, né? Curiosidade normal, de inventor, de cientista. Falei, como é que você lida com seus filhos nessa questão dessa influência digital negativa aí? Sabe o que ele falou comigo? Meus filhos não têm celular. Eu falei, como? 13 e 9 anos não tem celular? Ele falou, não, não tem. Falei, como é que você
vocês conseguem lidar, você e sua esposa, com a pressão que vocês devem sofrer? Não, não fazem pressão, não. A minha filha tem 5 coleguinhas, só uma que tem, mas também não fica forçando a barra. E eu dei os parabéns para ele, né? Você imagina, deixar uma criança até a cidade sem ter celular. Então, assim, tem muito papel dos pais também, né? Tem pai que terceiriza a criação dos filhos e não se preocupa, né? Então, tem essa parte também, né? Perfeito. Eu só quero fazer Passa um pela comentário. família. Só quero fazer um comentário sobre o Japão, que tanto é que as máquinas, os dispositivos eletrônicos, né, os celulares dos japoneses, né, a máquina fotográfica, né, tem o clique, né? Todas têm clique, por conta daqueles japoneses, né, que são um pouquinho mais ousados, gostavam de tirar foto, né, por baixo da saia das moças, né, e a japonesa é diferente, ela é mais escondida, né? Aqui no Brasil acontece isso, ó, o Brasil já abre um barraco, já, né? Elas não, sofriam em silêncio, né? Então, por isso, todas as máquinas do Japão, né, se for comprar uma máquina lá, vai ter o barulho, né? O barulho do clique. É isso. Muito obrigado, professor. Muito parabéns pela palestra, muito obrigado aí pela resposta. Prazer. Eduardo, tem mais alguma Bom, coisa? questão não, professor. Já esgotou. Só deixar o agradecimento aí pelas dicas, pelos caminhos apontados, né, e pelo uso inteligente da inteligência artificial. Que a inteligência está indo embora, né? A inteligência humana, mas o professor aí está levantando uma bandeira importante aí, né? Usar de maneira inteligente a inteligência artificial. Eu que agradeço aí, fiquei honrado com o convite. Mais uma vez, reforço o agradecimento ao Josimar, meu amigo de fé, meu irmão camarada, né? Eu vou falar a frase do ídolo dele, Roberto Carlos, para homenageá-lo. Se vocês não sabem, né? Ele mora na terra de Roberto Carlos. Então, a casa de Roberto Carlos só tem duas pessoas que têm a chave: a pessoa que faz a limpeza semanal e ele, que de vez ele vai lá praticamente todo dia. Ele senta na cadeira que o Roberto Carlos sentava, ouve os discos, fica ali, né, lembrando os bons tempos. Mas muito obrigado, prazer conhecê-lo, professor Eduardo, professor Cássio. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo na faculdade. Eu sempre faço meu dever de casa, quando eu sou convidado para conhecer melhor a instituição. Naveguei pelo site de vocês ali, um site muito bem elaborado, uma variedade muito grande de cursos, portfólio bem diversificado, muito alinhado com o mercado, né, com as tendências de mercado. Meus parabéns aí pelo trabalho de vocês aí. Obrigado, senhor. Marcelo, eu só tenho que agradecer a sua disponibilidade de ir à aula, né? Trazer um palestrante, um cientista, né, de cunho internacional não é para qualquer um, não. E o Eduardo aí está com a bola cheia, porque eu não sei nem como nós vamos ter que vender para poder pagar aí o seu jantar aí, e colocar aquele Pix na conta. Mas eu tenho certeza absoluta que foi mais do que um aprendizado, uma oportunidade. E como você bem disse, a gente tem uma trajetória, né, de mais de 20 anos de conhecimento, desde quando começou lá a faculdade, tanto em Castelo quanto em Cachoeiro. Vivemos muita coisa juntos, né? E 80 países não é para qualquer um, não, né, pai? Marcelo? A gente sabe que são poucos pesquisadores e só a fina nata, né, que está por ali. Então, em nome da direção geral, nosso mantenedor, te agradeço aí pela oportunidade. Eu tenho certeza absoluta que foi um prazer para todos nós, principalmente para o nosso aluno, né? A palestra ela vai ficar disponível para os nossos alunos no AVA e no YouTube para os visitantes que poderão observar depois. Então, é bastante interessante para a gente. Só tenho que agradecer. Cássio, obrigado por sua participação. Eduardo, te devolvo a palavra para você fazer o encerramento final, né, dessa sexto evento extremamente importante. Bom, obrigado. Então, Obrigado a todos. professores, professor Marcelo, nosso convidado, que abrilhantou aí os trabalhos de hoje, os nossos estudantes, colegas, em nome da mantenedoria e direção acadêmica, declaro encerrado o nosso evento e peço aí que aproveite esse momento aí, né, assistindo a gravação dessa palestra aí, simplesmente sensacional. Um abraço a todos e para quem nós não vermos aí até a virada de 2026, um bom final de ano para vocês. Obrigado, bom final de semana, Feliz Natal e Ano Novo para todos aí. Até a próxima.
Um abraço. Obrigado, Cássio, Eduardo. Marcelo, depois a gente volta a conversar. Forte abraço. Um abraço, obrigado. Tchau. Obrigado, Márcio, pelo atendimento aí na área de TI, tá bom? E aí, Eduardo, gostou? Boa noite, muito obrigado. Nossa, muito bom. Cara, é bom. Excelente. Tá bom? Nossa, excepcional.